Sexo e sexualidade no autismo. O que é importante saber para quebrar preconceitos e tabus? No programa de hoje, vamos compreender como o transtorno do espectro autista afeta a sexualidade e como lidar naturalmente com isso. Entra na roda com a gente? Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando o Roda de Mulheres. E atendendo a pedidos, estamos trazendo de volta o tema autismo para a nossa conversa. Na maioria das vezes, quando falamos sobre o TEA, focamos apenas na infância, mas não podemos esquecer que as crianças crescem e é na adolescência, no desenvolvimento da vida sexual, que começam os conflitos. Como entender o impacto do autismo na sexualidade? Para falar sobre o assunto, estamos recebendo a médica psiquiatra Fátima Dourado, a atriz e dançarina Anita Muratori e a artista plástica, atriz e poeta Eve Valentim. Sejam bem-vindas, meninas. É um grande prazer ter vocês aqui. Bom, e para iniciar nossa conversa, vou citar aqui um estudo que foi feito em 2021 pela Universidade de Quebec, no Canadá, e concluiu que a maioria dos adolescentes e jovens autistas tem interesse em sexo e em relacionamentos. O estudo ele observou também que esses jovens e adolescentes no espectro do autismo tinham menos conhecimento sobre sexo ou sobre questões de privacidade, significando que eles estão mais propensos a desenvolverem comportamentos sexuais que podem não ser muito adequados. Aí eu já começo aqui perguntando à doutora Fátima, isso seria devido à falta de informação? Quer dizer que a informação é muito importante aí no comportamento sexual? Realmente é muito importante esse tema, né, de autismo e sexualidade, principalmente nas meninas, né? Porque o que é que a gente vê? Não é só esse estudo. A falta de informação para pessoas com autismo e pessoas com outras deficiências, inclusive no caso do autismo, há o mito do anjinho azul, né? Então, é comum que pessoas fiquem tratando adolescentes como se ainda fossem crianças e que não conversem sobre sexualidade. Tem outros estudos, inclusive a própria ONU colocou há poucos anos atrás o Dia do Autismo para que a gente conscientizasse muito a população sobre a questão do autismo em meninas e em mulheres, porque o número de meninas com autismo e com outras deficiências que sofrem abuso sexual, por exemplo, é muito maior do que na população neurotípica. Então, daí a importância que a gente converse com meninas autistas, como crianças autistas, com adolescentes autistas, como com qualquer outra pessoa, né? No caso do autismo em particular, então, a pessoa já tem, muitos deles têm uma dificuldade grande de se relacionar. Então, tudo aquilo que a gente, por exemplo, na minha geração, era normal que os pais conversassem pouco com os filhos sobre autismo. Era meu tabu, né? Tinha um tabu, mas a gente conversava com as amigas, então acabava se inteirando do assunto. Mas pessoas com autismo, às vezes, não têm essa facilidade de conversar com os colegas na escola, então acaba tendo pouca informação sobre o assunto, né? E isso tanto pode atrapalhar o desenvolvimento da própria sexualidade, né? Você ficar se sentindo diferente ou anormal, ou enfim. E hoje a gente sabe, inclusive, que a variedade dentro que autismo não são anjos azuis, primeiro, não são azuis, existem muitas mulheres autistas. São bem coloridos. O autismo não é azul, é de todas as cores do arco-íris, né? Então, e no que tange a sexualidade, que bom, é uma diversidade, a neurodiversidade também contempla a diversidade em termos de identidade de gênero. Então, o percentual de pessoas autistas que são bissexuais, ou que são assexuais, ou que são transexuais, é bem maior do que na população não autista, né, neurotípica. Isso causa muitas dúvidas, inclusive nós fizemos, aliás, algumas pessoas nas redes sociais fizeram algumas perguntas para você, eu gostaria que você visse agora. Tá certo. E a gente vai ver agora e volta para conversar, tá bom? Tá bom? Vamos ver. Olá, doutora Fátima, sou Elânia, sou jornalista, também sou mãe de uma pessoa autista, de 11 anos, um pré-adolescente, e gostaria de saber, com relação a esse momento, né, de descobertas, enfim, como é que a gente pode auxiliar a falar sobre
privacidade, sobre o respeito ao próprio corpo, né? Ao corpo do outro também. Coisas tão abstratas, né, que a gente precisa aprender. Queria saber um pouco sobre como trabalhar isso com o meu filho, enfim, através de figuras, através de histórias. E eu também queria saber como é que a gente consegue, né, numa sociedade que tem muito tabu com relação a esse tema, como é que a gente pode, dessa forma, quebrar esses tabus e conversar com eles, né, com a própria, os parentes, a escola, terapeutas, enfim, com relação a esse momento tão importante que é a descoberta da sexualidade, do próprio corpo, do corpo do outro, conceito de privado. Eu não estou tentando ensinar para o meu filho o que é privacidade, enfim. E aí, como é que a gente consegue se quebrar dessas amarras, né, desses tabus, e mostrar para eles que é comum do ser humano, é um processo natural e que a gente tem que passar de forma plena também, tranquila, né, sem tabus e, sobretudo, porque é um grupo muito vulnerável, né, a gente é tudo muito abstrato, então a gente tem medo do que pode acontecer lá fora, né? Eles não veem malícia, aquelas linhas, né? O que tem por trás de determinadas palavras, de determinadas conversas, de determinados toques. Então, é isso. Como é que a gente pode ajudá-los nesse sentido, tá bom? Obrigada. Com a palavra, doutora Fátima. Bom, é verdade. Eu acho que os autistas também, de uma certa forma, eles acabam fazendo com que a gente lide de forma mais tranquila com a própria sexualidade, né? Porque eu tive 6 filhos, né? Então eu tenho uma família neurodiversa. E, de fato, para os autistas, principalmente aqueles que precisam... Eu tive autistas não verbais também. Então a gente tem que lidar com isso de uma forma muito tranquila, sem abstração, né? Eu acho que o sexo é uma coisa que é inerente à vida. Então, da forma mais tranquila como você falar, né? Eu recebo mães, às vezes, de famílias muito simples, né? Que às vezes chegam e dizem: doutor, não tem nenhum remédio para resolver aquela coisa, aquele negócio. Que negócio? Não, porque agora o meu menino, a minha menina, eles estão querendo, a senhora sabe, né? Tocar naquelas partes. Aí eu digo sempre, olha, tem que dizer para eles que o sexo é legal, que ele tem todo o direito a pegar no próprio corpo, que é bom mesmo, né? Muitas vezes pode ser legal, pode ser prazeroso. Dá prazer. Né? Então não tem nenhum problema. O que você tem que ensinar desde muito cedo é o conceito de privacidade, como a jornalista falou. Então ok, meu amor, quando der vontade de pegar no seu corpo, né, você tem que ir para o seu quarto. Né? E aí você tem que trancar a sua porta e ficar à vontade, né? Isso, uma criança neurotípica, ela aprende só de estar vivo, né? Geralmente, a gente, com um filho neurotípico, a gente nem percebe quando ele inicia a manipulação do próprio corpo, né? A gente nem sabe. Mas com a criança autista você sabe, porque ele não tem essa noção. Ele não sabe por que é certo. Ele não tem esse pudor, Não, né? Não tem, porque para ele é como se aquela mesa onde resolveram que a gente pode pegar na testa, mas não pode pegar no bumbum, ele não participasse dessa reunião. Então não compreende as sutilezas da vida social. Então é preciso que a gente diga, né? Então, quando você quiser pegar nas suas partes íntimas, você vá para o seu quarto. Um dia desse eu disse para uma mãe, ela chegou com a menina e disse: olha, doutora, ela está ótima na escola, é a melhor aluna da classe, mas de vez em quando ela está querendo se tocar e não sabe o que fazer. Eu disse exatamente isso. Aí ela disse: doutora, mas que quarto? Lá em casa não tem quarto. Nossa. Né? É uma casa, na nossa casa toda é um quarto. Então, de fato, para algumas famílias, né, esse conceito de privacidade, ele não existe, porque a própria condição econômica é tão grave, né, que você não tem muito como, enfim, aí talvez tenha que dizer no banheiro, às vezes o banheiro também é coletivo para um número muito grande de pessoas. Mas, enfim, eu acho que, de acordo com a sua realidade, o que é importante é desmistificar o sexo. Sexo não é uma coisa que tinha que ser... Porque o sexo já é tabu normalmente, né? Você falar sobre sexo. Vocês falam sobre sexo com a mãe de vocês? Em casa? Né? Então, assim, as pessoas... Já normalmente a gente sente uma dificuldade, assim, de falar sobre o assunto, porque é sempre uma coisa, né, misteriosa, sempre coloca... Mas, enfim, acho que
a gente tem que se trabalhar isso. Pronto, também. o que eu estou dizendo é, com o autista em casa, né, na grande maioria dos casos, principalmente se for não verbal, porque tem níveis e níveis, e enfim, é uma infinidade de condições que a gente chama de autismo. Então tem gente que se sabe manter sua própria privacidade, sabe se esconder, sabe, mas tem outras pessoas que não, né? Então eu me lembro, por exemplo, o Pablo, a gente sempre teve piscina em casa exatamente por conta deles. E eles não entendem que a parte genital é feia, ou que deva ser escondida, não tem como, né? Então a gente ensinou desde pequenininho que tinha que andar de calção, eles pulavam, mas o Pablo, se ele molhar o calção, ele tira, aonde ele estivesse. Então podia estar a maior autoridade lá em casa, o melhor amigo, ele saía da piscina e corria e andava lá pulando no meio da casa. Aí eu dizia, quem tem medo de pinto aqui em casa não sobrevive, porque eles não têm esse problema, né? Mas a gente ensinou, então às vezes a gente botava perto da piscina, já outro calção, porque ele ia, vestia. Então também desmistificou muito essas histórias. Quando são verbais também é comum que em alguns casos eles falem com muita clareza. A minha filha, ela tem 17 anos, que é autista, ela conversa de forma... Eu que sempre dei aula de sexualidade, falo de sexo em todo canto, eu pensava que eu jamais ia ficar encabulada. Hoje eu vinha contando no Uber para ela as conversas da Tereza, mas assim, ela começou a namorar, né, e ela já chega e conta tudo, né? Às vezes eu digo, Tereza, então vamos combinar, eu vou te explicar uma coisa. Eu sou tua mãe, então assim, eu gosto de você, eu te amo, você me ama, mas nem tudo que você fizer com o namorado, você precisa me dizer, porque a gente não tem esse nível de intimidade. Então assim, uma coisa que eu acho legal nos autistas é que por mais inteligentes que sejam, por maior que seja o desenvolvimento intelectual, ele sempre tem alguma inocência social que vem exatamente de não respeitar principalmente essas regras mais sutis da etiqueta social. Então, acabam contando, às vezes... Acho que nós é que complicamos demais, né? A gente complica muito, complica demais. Cria um monte de conceitos, de fato, eu me lembro que eu nunca conversei com a minha mãe, nunca fiz perguntas sobre que práticas sexuais ela adotava ou deixava de adotar, mas a minha filha me pergunta coisas assim que eu digo, não, isso eu não vou lhe contar. Como também conta as coisas dela, eu digo, tá, para que isso aqui já está suficiente para eu saber. Tem um lado que é bom, que é para a gente poder acompanhar mais a vida dela e saber, de uma certa forma, qual proteger ela tá como quando for necessário. Mas, voltando à pergunta da jornalista, eu acho que falar desde cedo. Nós sabemos que hoje o número é muito... Pedofilia é uma prática comum, né? Então tem gente, autoridades, pessoas nos lugares mais inusitados que deveriam estar protegendo e que podem. Então, o seu filho é autista? Mas é uma pessoa plena de direito, que tem um corpo, que tem que ser protegido, que tem que ser ensinado. Então, quanto mais cedo falar, não precisa esperar pelos 11 anos. Tem que dizer, olha, não senta no colo, se a pessoa sentar no teu colo, se pegar em alguma parte tua, você não tem que contar, entendeu? Respeitar, ensinando também a questão do consentimento, quando está maiorzinho, que vai namorar, que está pensando já, né, em ter alguma intimidade só com consentimento. Então, tudo isso a gente vai ter que ensinar, não como com o filho neurotípico, que eles aprendem, às vezes, isso com os colegas, mas explicar com clareza, né, para que ele não se torne... Já são vulneráveis, né? São, sim, né, pela própria inocência de alguns, né? E a gente tem que, então, eu acho que a verdade é sempre o melhor caminho. Falar claro, falar que ele tem direito ao próprio corpo, que ele pode ter prazer com o próprio corpo, que isso só tem, não se costuma na nossa cultura, a gente costuma o prazer sexual ser vivido de forma privada, né? Mesmo que seja sozinho, né? E que ele pode fazer isso sem culpa, sem medo, que não vai dar espinha, que não vai para o inferno, mas não pode ser na frente de ninguém, também não pode estar tocando o corpo da outra pessoa. Então eu acho que quanto menos abstração e mais clareza a gente falar dessas coisas, eu acho que vai ser melhor. É necessário, não são anjos azuis, né? São pessoas das mais diversas orientações sexuais, tem meninas também, e todos têm que ser protegidos, têm que ser orientados, têm que ser acolhidos do jeito que são. Doutora Fátima, essa iniciação
sexual, né? Eu tenho uma amiga que ela tem um casal, os dois são autistas, então ela fala assim, no homem é muito mais fácil, ela conseguiu lidar melhor com isso, com essa iniciação, mas já com a menina não. Então o que você aconselha aí? Por que Eu tive essa experiência, né? A minha filha, Tereza, ela é assim uma grande mestra, está derrubando meus tabus todos. Eu só tive homens e tive a Tereza. Então a Tereza, quando ela tinha 13 para 14 anos, ela sempre me perguntava: mãe, com que idade eu vou poder namorar e trazer meu namorado para casa? Eu disse: na hora que você namorar, você pode trazer. Não, eu digo trazer um namorado para o meu quarto. Aí eu disse: Tereza, você achava que ia ser uma coisa muito remota. Eu digo, digamos que com 18 anos, tá bom? Não, mas o Gabriel com 16 ele já trazia. Olha, por acaso, imagine para mim, feminista histórica, por acaso a senhora é machista? Que tem uma idade para os meninos e outra para as meninas? Não, Tereza, vamos deixar as coisas irem acontecendo e a gente vai ver. E assim, na verdade, eu acho, é o diálogo, saber que os tempos mudaram, e que são pessoas muito sinceras, né? A não ser quando eu acho que são muito reprimidas, e a gente tem que estar orientando, estar ensinando, como é para os neurotípicos também. A gente, na verdade, pai e mãe, a gente está aqui para ensinar, para amar, para acolher, mas a gente não vai determinar a vida de ninguém. Né? Eu vejo, tem pessoas que sonho o casamento da minha filha de Vai Grinaldo, a menina é lésbica. Ou então, sonho com... Então, não a gente tem que estar aberto para a vida e a vida vai seguir seu próprio caminho. E a gente só tem que orientar para que sejam pessoas honestas. E sejam felizes. Sejam felizes, na medida do possível. Bom, isso aí. Temos mais perguntas, mas no próximo bloco voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres, falando sobre sexo, sexualidade e autismo. Vamos iniciar este bloco com mais uma pergunta para a doutora Fátima. Vamos ver? E eu tenho uma pergunta a fazer. Eu tenho observado, assim, nas mulheres autistas, meninas, jovens, mulheres autistas, adultos, casadas ou não, que por muitas vezes nem são homossexuais, geralmente sente o desejo por outras mulheres. Eu gostaria de saber se isso tem a ver com o espectro autista, esse conflito que acontece na mente, né, na nossa mente. Eu não sei dos homens, né, autistas, mas eu me refiro a mim porque sou mulher, a nós mulheres, né. Tenho 2 autistas, né, que um é uma menina, e eu conheço algumas pessoas que têm me relatado isso, né, que têm filhas adolescentes, que têm demonstrado desejo por outras meninas. Então, eu gostaria de saber se isso tem a ver com o espectro autista. Isso, um abraço. Você, inclusive, tinha falado exatamente sobre isso, né? Sim, é verdade, Daniele. Existem muitas pesquisas demonstrando isso hoje, que a variedade de orientação sexual e de identidades sexuais é bem maior entre os autistas, né? Inclusive, essa questão da identidade de gênero é bem mais comum em meninas nascidas mulheres, né? Então, assim, eu tenho entre os meus clientes um número grande de homens trans, ou seja, que nasceram no corpo feminino e transicionaram. Sim, também é bem mais comum um percentual de mulheres que são assexuais, ou seja, que têm uma vida plena, que tem, inclusive eu já vi um depoimento da Temple Grande, que talvez seja a autista mais famosa do mundo. Houve um tempo que era a única, assim, dessas autistas leves que se conhecia, uma mulher muito bem sucedida, PhD, e ela é assexual e aromântica. Ela disse que sempre achava muito esquisito que as meninas tinham síncope nos dormitórios, elas que não sabiam por quê, né? E é uma pessoa que diz que não lhe falta nada, né? Então, eu aprendi muito sobre sexualidade com as minhas meninas no consultório. Me lembro ainda, há muitos anos, a primeira vez que eu nem pensava nessa história de assexual, mulheres assexuais, quando eu recebi uma paciente muito inteligente, uma mulher brilhante. Ela disse: doutora, eu sou
assexual e heterorromântica. Peraí, deixa eu entender. Tu quer namorar, quer casar, mas não quer transar. Isso, exatamente. Aí eu disse, papai, tu quer casar para quê? Olha a pergunta burra que eu fiz na época. Ela disse, doutora, o que a senhora faz com o seu marido? Aí eu disse, bem feito, é verdade. A gente estuda, a gente vai para o cinema, a gente vai para o teatro de vez em quando, a gente viaja, a gente paga conta, a gente planeja, a gente cria filho, a gente lê junto e a gente transa. Ela disse, pois é, eu vou fazer tudo que a senhora faz, menos essa parte. Então, assim, e o que eu achei muito interessante, e foi uma coisa muito legal, porque eu estava com uma amiga, uma mulher da minha idade, e ela tinha acabado de se separar, ela nunca gostou de sexo, mas naquele tempo a gente olhava as pessoas que não gostavam de sexo como uma pessoa que falta algo, né, muito essencial. Aí essa minha amiga, ela nunca gostou, ela estava no segundo casamento, amava o marido, e ela nunca gostou de fazer sexo. E ela descobriu que o marido, de vez em quando, ele tinha uma pessoa que ele queria procurar. Relacionamentos. E foi no dia que eu atendi essa minha primeira paciente, que era assexual, né? E eu disse, tu já pensou se tu é assexual? E isso mudou muito a vida dela, porque eles acabaram repactuando a relação, que era de fato uma relação de amor, só que ele não era assexual. Então, assim, ele tinha uma necessidade e ela não tinha. Então, eles repactuaram e estão bem hoje, já estão aí. Vamos ouvir, então, de quem se sente e se define como assexual e a romântica, que é o caso da Anitta. Né? Primeiro, o que é ser assexual? Assexual é uma pessoa que não sente atração sexual, ou sente muito pouco, ou sente sob determinadas condições. E ser assexual também não quer dizer que não faça sexo. Muitos assexuais podem escolher fazer sexo e tal, porque tem uma coisa que é diferente. O desejo sexual da atração sexual. O desejo sexual é aquele impulso, aquele prazer sexual. E a atração sexual, na verdade, ela é o objeto do desejo, né? O objeto do desejo é a pessoa que eu estou direcionando o meu prazer sexual. Então, são duas coisas diferentes. Então, o assexual pode ter o desejo sexual dele, pode ter sua libido, pode ter tudo, mas pode não querer fazer sexo também. Pode querer fazer sexo, pode não querer fazer sexo por vários motivos, né? E a gente tem aquela visão, assim, essa cultura religiosa de que pessoas virgens ou pessoas que não fazem sexo são puras, né? E isso mexe muito com o autismo, né? Dos anjos azuis. Mas, na verdade, você fazer ou não sexo... Mexe como? Em que sentido, assim? Assim, porque a virgindade tem na nossa cultura religiosa, assim, tem uma entonação de puro, ser uma pessoa pura, né? Uma pessoa sem pecados. Intocável. Uma pessoa que não faz sexo, uma pessoa que não tem nenhum pecado, que é uma pessoa pura. E os autistas assexuais... Então, tem muito esse tabu, né, de ser que nós somos puros também, né, nós somos anjos azuis, mas isso não tem uma relação. Não é a realidade. Não é a realidade, né, você fazer o não sexo tem a ver com o caráter da pessoa, né. Anitta, uma coisa que eu acho importante, que eu aprendi muito com vocês, depois também na literatura, na clínica, é uma coisa... Também há um espectro da sexualidade. Sim. Né? Então, assim... Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque nem todo a pessoa que é assexual é igual, né? Tem gente que parece que desejo quando se apaixona, né? Quando tá vivendo uma relação romântica, aí pode ter, né? Tem gente que não gosta mesmo de jeito nenhum, enfim. Então, também eu queria que você falasse um pouco sobre esse espectro da assexualidade. Certo. A sexualidade é um espectro, é uma grande sexualidade guarda-chuva, porque há muitas sexualidades ali envolvidas, tanto do sexo assexual estrito ao demissexual. O demissexual, por exemplo, é aquela pessoa que só sente atração sexual depois que fica um determinado vínculo com a pessoa, com outra pessoa, não é? E o assexual estrito é aquele assexual que não quer sexo de jeito nenhum, até mesmo pode ser sexo repulsivo, né? Mas é um grande espectro, tem vários graus de assexualidade. E é muitos mesmo, que agora eu não estou lembrada de todos. Apesar de que esses tipos que você citou, não pode ser do autismo, mas também as pessoas que não são autistas também podem ser assexuais. Sim, eu me descobri assexual antes de descobrir que era autista, né?
Eu tenho amigas que são assexuais e não são autistas também. Como é que você recebeu o diagnóstico de autista? Eu passei, assim, 15 anos da minha vida com diagnóstico de depressão, diagnóstico de ansiedade. Eu passei por vários psiquiatras, eu passei por vários psicólogos, mas ninguém, assim, levantou a hipótese do autismo em mim, né? Eu me deparei com várias notícias, assim, matérias sobre autistas adultos, que eu nunca tinha ouvido falar, e eu acabei me identificando muito com aquilo, com as características do autismo, e aquilo foi impactante na minha vida, porque ninguém nunca tinha dito para mim uma característica, eu era assim e tal, e começou a fazer sentido a minha vida, desde a infância até a vida adulta, de como eu me comportava, né, nos lugares. E aí eu fui pesquisar, fui atrás de especialistas, né? Me deparei com muitos médicos também que disseram, que me desacreditaram. Não, você não é autista porque você fez uma faculdade, você não é autista porque você fala bem, não, e me deu outros diagnósticos e tal, e eu não queria aquilo. Até que eu conheci a doutora Fátima Dourado, eu falei as minhas características para ela, falei o que eu tinha passado na vida, e ela pôde me diagnosticar como autista. Finalmente foi uma libertação, porque eu passei muitos anos da minha vida ali no sofrimento, sem saber quem eu era, e de repente eu abro assim um leque de possibilidades na minha vida, que eu era assim porque eu era autista, né? Pronto, eu gostaria de saber com a doutora Fátima, porque realmente é uma dúvida, assim, as pessoas às vezes fazem diversos exames, são diagnosticadas com outro tipo, com outra, ou uma síndrome, ou qualquer outro espectro, mas como é que se chega a esse diagnóstico do autismo? Bom, como o autismo também é um espectro, né? Como eu falei anteriormente, por exemplo, a gente fala sempre que tem uma dificuldade de comunicação ou de interação social e um padrão de interesses mais restrito do que a média, né? E de interesse também mais restrito. Mas isso tudo é um espectro enorme. Por exemplo, esse padrão de interesse ou repetitivo, que pode ser numa pessoa, às vezes, não verbal, se balançar, às vezes, o tempo todo, ou ficar apenas fazendo stims, né? Numa pessoa pode ser o interesse pela filosofia. Nós temos no grupo filósofos, né? Às vezes advogados que têm hiperfocos, pesquisadores, entendeu? Então, o que acontece? Há uma dificuldade, sim, de interação em todas essas pessoas, mas, por exemplo, a comunicação, quando a gente fala de dificuldade da comunicação, não significa dificuldade de falar. Eu conheço pessoas que são autistas e que falam vários idiomas e que falam de forma fluente, né? Então, mas, assim, todos têm uma dificuldade nenhum tem 1 milhão de amigos do Roberto Carlos, vamos dizer assim, né? Tem alguma dificuldade de interação em algum nível. Às vezes se comunicam muito bem, né? Podem ser apresentadores de televisão, mas eles têm uma exaustão social, né? Às vezes por conta do trabalho tem que se relacionar, ou tem que atender, mas dizem que quando chegam em casa ficam muito exauridos, porque tem que estar mentalizando. Eles vão usar o que é instintivo numa pessoa neurotípica, eles têm que estar imaginando, se você está balançando a cabeça, você está concordando. Se você olhou assim, é porque você está desconfiando. Então, exige um esforço mental, cortical tão grande que quando termina o dia, estão exaustos socialmente. E a grande maioria realmente não gosta, mesmo quando são jovens, não gostam das baladas, não gostam muito de ruídos, né? Não gostam, preferem atividades ou de leitura, ou de ficar vendo série, né? Às vezes tem hiperfocos, seja em informática, seja na música, seja na dança, né? Tem assim um interesse mais restrito, né? Muitas pessoas gostariam muito de aprender a fazer amigos. Outros não. Eu vejo pessoas que são crianças e dizem, não, eu não gosto, eu gosto muito de estar sozinha, eu gosto muito da minha companhia, às vezes tenho um amigo ou dois, tem algumas meninas que dizem, o primário, o fundamental todinho eu tive uma amiga, e tá bom, né? Não tem essa necessidade de ter tanta gente, assim, né? Mas só observando o comportamento ou também teria algum exame clínico? Agora sim, a observação clínica, por exemplo, uma coisa, muitas vezes, isso que eu estava falando, a fala pode ser fluida, pode ser
que eu quero dizer, geralmente assim, a estrutura frasal pode ser correta, pode ser gramaticalmente, sintaticamente correta, mas sempre, para quem tem expertise no autismo, a gente vê alguma falha na comunicação não verbal. Às vezes é o olhar que a pessoa olha, mas não consegue manter o contato ocular durante muito tempo. Depois que começa a falar, fica desviando o olhar. Ou então a expressão facial ou a expressão gestual, porque a gente não fala só com a boca, né? Os gestos, às vezes, pode ser ou ser mais parado ou não ter uma comunicação gestual muito sincrônica com a linguagem verbal. Então, há uma linguagem corporal que a gente conhece. Quem trabalha, né, com autismo há muitos anos, a gente conhece a pessoa, às vezes, só de conversar. Mas existem testes que a gente faz, né? No caso da Casa da Esperança, geralmente a gente manda testes, né, quociente de autismo, quociente de sistematização, quociente de empatia, que eu digo sempre, olha, não estou falando da empatia cognitiva, que os autistas podem ter uma excelente empatia cognitiva, eu estou falando daquela empatia instantânea, de você olhar para um quadro ou para uma pessoa conversando e você já maldar se ela está sendo mal intencionada. Porque o que os cientistas costumam dizer é que falta a teoria da mente é baixa em pessoas autistas, ou seja, eles não têm muito acesso ao. É como se as pessoas neurotípicas tivessem acesso à mente da outra pessoa, né? Os sentimentos, as crenças. Então, você parte do pressuposto que o outro pode pensar diferente de você. Então, tem, além dos testes, a observação clínica do jeito da pessoa falar, se comunicar, e a história dessa pessoa desde pequenininha, como é que ela... Sempre eu pergunto, acho que as meninas que já passaram por mim, como era você quando tinha 6 anos na escola? Quantos amigos você tinha? O que você fazia na hora do recreio? Então é comum eu ouvir dizer, eu ia para a biblioteca, ou então eu ficava rodando sozinha na escola, ou então eu sempre levava um livro para poder eu ficar lendo na hora do recreio. Tem algumas pessoas que se ressentem, que gostaria de participar de brincadeira, mas muitas dizem, eu não aguento eu já dou graças a Deus e vou para a biblioteca, vou pesquisar, entendeu? Então é isso, o autismo, a gente fica pensando, não é a tragédia que muitos pensam. Quanto mais a gente estuda, no meu caso, eu vou ser franca, eu também acho que eu tenho muitas coisas de autismo. Difícil alguém querer me diagnosticar essa altura do campeonato, porque dizem assim, você dá palestra em todo canto, mas, por exemplo, quando eu fui receber o prêmio Cláudia, né? Eu recebi, tinha 10 mil pessoas no Ibirapuera, todas as atrizes da Globo, qualquer mulher normal, neurotípica, ia querer ficar lá tirando foto com aquele... Eu fiquei até o momento de eu receber, né, o meu troféu. Quando a Marília Gabriela entregou, eu saí pela porta dos fundos e fui tomar uma cervejinha com meu marido e minha mãe e minha sogra no hotel. Às vezes eu viajo, né, para dar palestra, autografo o livro, tiro foto, faço tudo que o métier manda, porque tem um papel que você decora, né? Mas quando termina, é um trabalho. Quando termina, eu gosto de sair só eu, meu marido, e ir para um cantinho bem discreto, entendeu? Fica na tranquilidade. Aí às vezes eu viajo, pessoal, doutora Fátima, a gente combinou, agora eu e fulano vamos lhe levar para não sei o que. Eita! Porque autista precisa de previsibilidade, gosta de saber o que vai acontecer, de planejar os passos do que vai acontecer, entendeu? Então, não gosta muito dessas coisas, gosta de organização, de rotina, de previsibilidade, né? Então, assim, a gente tem todo um histórico também de você ter um limiar de frustração baixo, né? Então, não dá para dar uma aula de autismo, assim. O que dá para dizer, assim, autismo não está ligado necessariamente à deficiência intelectual, né? Pelo contrário, é bem comum você ver pessoas que estão dando grande contribuição à humanidade e exatamente por terem hiperfoco, seja na ciência, seja na música, de estarem dando essa contribuição. Nós temos mais perguntas. Tá bom. Mas no próximo bloco voltamos já já. Voltamos com Roda de Mulheres. Sexo, sexualidade e autismo é o nosso assunto de hoje. Estamos aqui com a doutora Fátima, essas meninas maravilhosas, esclarecendo algumas dúvidas. Temos mais uma pergunta de internauta aqui para a doutora Fátima. Vamos ver e depois voltamos para conversar. Olá, é um prazer estar aqui
do programa Roda de Mulheres, e eu sou Yolanda Santos, sou assistente social, sou uma mulher negra de pele clara, cabelos crespos, curto e preto, uso um brinco pequeno, uso óculos de grau, estou com um vestido preto, estampado, e gostaria de saber o seguinte, quais são os desafios das pessoas autistas, e em particular das mulheres autistas, quando do exercício da sua sexualidade, né? Quando do exercício da sua afetividade, ou seja, quando essa mulher autista inicia, né, a sua vida sexual, quais são os desafios, em sua maioria, que ela encontra no caminho desse exercício da sexualidade? Muito obrigada. Nós que agradecemos. E aí, doutora Fátima, uma pergunta? Yolanda, que bom ver você aqui na telinha. A Yolanda, ela é uma feminista, uma pessoa muito querida, né? E é casada com um filósofo autista também do nosso grupo. E a irmã dela já tem mais de, acho que tem uns 70 anos, é a nossa cliente mais antiga, mais idosa. E essas perguntas foi num grupo de WhatsApp que se reuniram. A Celiane, obrigada aí a Celiane. É uma pessoa que eu quero muito, querida. Bom, Yolanda, eu acho que não dá para a gente dizer quais são os desafios da mulher autista, porque quem conhece um autista só conhece uma pessoa autista. São inúmeras as apresentações do autismo, né? Então são tão diferentes umas das outras. Eu já vi, como eu falei, com relação à sexualidade, você pode ter uma adolescente autista que não tem nenhuma atração sexual, nenhum interesse. Isso eu já vi na clínica, né? Teve uma menina que, e também ela pode ter até interesse ou curiosidade, que é normal que na adolescência você tenha uma curiosidade de saber como é. Um dia desse eu atendi uma jovenzinha e ela disse: doutora, eu dei meu primeiro beijo. Aí eu disse: e aí, como foi para você? Ela: molhado. Eu não tinha costume de ter outra língua na minha boca, além da minha, doutora. Então, quer dizer, é muito variável, né? O que eu acho que falta a todo mundo, o que tem ainda é um capacitismo muito grande, falta de informação muito grande. Então as pessoas, como eu disse, tratarem adolescentes ou mulheres adultas como se fossem crianças, omitir informações. Então é importante falar de sexualidade para as meninas, para que elas possam, quando forem iniciar suas vidas sexuais, caso queiram, elas possam fazer isso com mais segurança, com mais cuidado, sem risco de engravidar. Então é importante falar de tudo isso com as meninas, porque são mulheres como as outras, né? E assim, eu acho que o grande desafio é realmente a falta de informação, né? Que todos nós precisamos para ter um exercício mais seguro da nossa sexualidade, né? Então, essa história de conhecer o próprio corpo, uma coisa que eu noto nas meninas, nas mulheres autistas, quando conversam comigo, é que elas têm eu gosto de toque, mas eu não gosto de toque macio, dói na minha pele, fica ardendo. Eu gosto quando pega mais forte. Então, eu acho que acaba tendo um autoconhecimento, e esse autoconhecimento é importante para todas nós mulheres, para que a gente possa viver a nossa sexualidade de acordo com o que nós somos, porque ninguém tem que ser igual a ninguém tem que ser igual a Bruna Lombardi ou igual a fulaninho da televisão. Cada uma de nós é um experimento único de Deus ou da natureza, e a gente tem que usufruir do nosso corpo da forma como ele nos foi dado, né? Para que a gente possa viver, ser feliz, ter saúde, né? Sem querer imitar ou agradar ninguém, né? Claro que agradar, sim, se for uma coisa recíproca, isso aí pode ser uma coisa legal. Mas é isso, informação, amor, acolhimento, respeito às diferenças. Agora, a Eve estava concordando aqui com tudo com a doutora Fátima. Quero saber a sua opinião a respeito disso. Eu nunca tive muita dificuldade com relação à minha sexualidade em si. Eu, desde muito nova, já percebi que eu sou uma pessoa com um comportamento mais amplo sexualmente, assim. Você se define como bi? Eu sou bissexual. Isso é uma coisa que eu percebi desde muito nova.
Então, desde muito cedo, eu percebi que eu não teria atração só por homens. Desde infância ou da adolescência? Na infância, eu não tinha interesses amorosos na infância. Mas na adolescência, quando eu comecei a ter, de fato, interesses amorosos, eu percebia que eu tinha tanto por homem quanto por mulher. Mas, obviamente, por contas sociais mesmo, eu só apresentava socialmente, só demonstrava socialmente meus interesses por homens. E meio que reprimia os meus interesses por mulheres. Só que com o tempo, com o passar do tempo da minha idade, eu fui querendo descobrir isso dentro de mim, conhecer e me permitir. Eu nunca tive essa dificuldade de me permitir, assim, de me soltar. Então, eu não tinha dificuldade em arranjar pessoas, parceiras. Eu não tinha essa dificuldade. Eu tenho dificuldade de arranjar amigos, mas pessoas para me relacionar não é algo que para mim seja fora do comum. Se eu tenho interesse em alguém, eu vou acabar demonstrando de alguma forma. Para mim isso é natural. Se eu quero conversar com a pessoa, eu vou lá e converso. Eu vou lá e digo para a pessoa, eu estou afim de você. Eu quero conversar com você. Então, para mim acaba sendo natural essa parte de descoberta sexual. Mas por que a relação com amigos, essa relação é mais difícil para você? Não sei exatamente dizer o porquê. Eu acho que é a questão do tamanho do interesse mesmo. Eu acho que para amizade, o meu interesse acaba sendo um pouco menor, porque eu acho que essa parte que mexe com hormônios, principalmente na adolescência, ela é muito mais forte. Uhum. Já na fase adulta, hoje em dia, eu sinto muito mais falta de ter amizades do que, de fato, ter uma relação. Uma relação amorosa, para mim, hoje em dia, acaba ficando em segundo plano ao meu desejo de ter amigos, de ter uma socialização. E nas relações sexuais, essa questão que a gente estava falando, sensorial, ela incomoda ou se trata normalmente? Como é que vocês lidam com isso? Para mim, existem coisas que incomodam. Certos tipos de toque eu não vou gostar. Como a própria doutora falou, o toque mais leve em mim vai me incomodar. Ele me causa um desconforto. Então, não vou querer que alguém chegue para mim me tocando de uma forma muito leve. E eu vou direcionar. Eu sempre vou direcionar. Se eu não gosto que pegue em alguma parte do meu corpo, no meu joelho ou em alguma parte minha, eu vou chegar para a pessoa, olha, não pega nessa parte aqui, porque eu não estou gostando, eu não gosto, e não adianta tentar. Tá, isso aí você não quebraria um clima, no caso, né? Você tem que ter uma forma de dizer que, com o passar do tempo, porque antes eu era um pouquinho mais até grosseira ou brusca na forma de eu dialogar com relação a isso, e eu acredito que com o passar dos anos eu fui aprendendo uma forma de expressar esse desgosto de uma forma mais não é nem delicada, é que não quebrasse de fato o clima. Chegar a pessoa no momento, retirar a mão de uma forma mais delicada. Fui aprendendo a direcionar. E para você, assim, como foi a descoberta do diagnóstico? Eu tive o diagnóstico mais ou menos nos meus 30 anos. Não foi nenhum susto, não foi uma coisa de outro planeta para mim. Eu já estava em busca de algum tipo de diagnóstico, porque eu já me sentia um pouco fora da caixa. Eu não me sentia dentro dos padrões sociais. E eu já tinha recebido vários diagnósticos, tanto a depressão, a ansiedade, que eu tenho de fato, mas além deles chegaram a me diagnosticar com outros distúrbios, com TDAH, com distúrbios de transtornos de personalidade. E eu não me encaixava, eu sentia que eu não me encaixava dentro todos esses distúrbios que eles colocavam em mim. E por algum motivo eu acabei conhecendo a Casa da Esperança, e em várias visitas acabei conhecendo a doutora Fátima, fui fazendo consulta com ela e de fato o que eu já esperava acabou acontecendo, que era o diagnóstico. Já era de fato esperado por mim, não foi nenhuma surpresa. Para mim, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas que recebe diagnóstico tardio, o diagnóstico ele vem com uma grande libertação. Ele vem tirar um peso enorme dos nossos ombros, um peso social, principalmente, e trazer pra gente uma liberdade do autoconhecimento. Você começa a se reconhecer também, né? Sim. Você começa a entender os seus limites e aprender que eles não estão errados. E algumas atitudes que muitas vezes pode ser considerado errado, e, no entanto, nem, né? Faz parte do espectro. Meninas, muito bom ter vocês aqui. Doutora Fátima, mais uma vez, obrigada. Né? Com certeza esclareceu muitas dúvidas aqui dos nossos telespectadores.
Vocês gostariam de dizer mais alguma coisa, deixar um recadinho aí final para a gente encerrar o programa? É agradecer mesmo a oportunidade. Eu acho extremamente importante que a gente fale do autismo feminino, né? A gente sabe que muitas meninas penam porque nós mulheres, até pelo machismo, a gente é ensinada desde cedo a agradar ou a copiar os comportamentos. Então, as meninas mascaram muito, né? Além de que a gente tem um cérebro social mais desenvolvido mesmo, né? Que Deus, a natureza, já nos dotou por conta da história da possibilidade da maternidade, mas as meninas sofrem muito. E não é diagnóstico errado quando elas são diagnosticadas com ansiedade. Muitas meninas desenvolvem, de fato, ansiedade, depressão. É muito comum que tenha ideação suicida, né? Depressão, às vezes, bem grande, porque você se sente incompreendida, um ET, porque não consegue. E a pressão familiar é muito grande para que você se comporte como a maioria, né? Então, é importante a gente poder falar. Essas meninas são brilhantes quando aceitas do jeito que elas são, né? Elas podem ser pessoas que têm uma vida com muita qualidade, podem dar contribuições importantes para a comunidade, para a família, para a sociedade. Então, assim, quanto mais cedo você pode diagnosticar o autismo e der o suporte que aquela pessoa precisa, não tem um método que sirva para todos, que cada pessoa autista é diferente uma da outra, né? A gente tem na casa o grupo Neurodivergência, então se você que está ouvindo aí, você mulher, se sente realmente desde criança, né? Se sente diferente, se sente sozinha, não se sente, você pode nos procurar e a gente tem terapia de grupo, né? Eu acho que o grupo, uns aos outros, eles ajudam muito mais até do que eu ou o Alexandre, né, a equipe terapêutica. Eu acho que o grupo em si, ele é terapêutico, né? Eu acho isso muito, muito interessante. Então, é isso, é agradecer, os autistas estão aí, né? Graças a Deus, cada dia a gente está rompendo mais os preconceitos, seja com o autismo, seja com relação à sexualidade, né? Porque eu imagino, eu já tenho algumas pacientes que têm, por exemplo, uma pessoa, às vezes você mora na periferia, às vezes uma família bem preconceituosa, às vezes acontece, eu já vi famílias maravilhosas que acolhem muito bem, mas você ser trans, por exemplo, e autista, é uma condição, às vezes, muito difícil, né, em que você luta para sobreviver mesmo numa sociedade ainda tão preconceituosa que às vezes se mata trans, né? E as pessoas não escolhem ser quem, não existe opção sexual. Nenhum de nós faz opção sexual. O desejo você tem ou não tem, ele vem do jeito que é. E hoje a biologia está aí, né? Eu tenho um livro, Cérebros Diferentes, do Eric Kandel, que foi um prêmio Nobel, explicando essa história das meninas trans autistas. É uma coisa, quer dizer, já tem realmente uma base biológica. As meninas já nascem se sentindo no corpo, muitas, né, num corpo diferente, né? E vamos respeitar, vamos acolher, vamos abraçar a diferença. Deus é muito mais sabido que nós. Vamos ter empatia, né? Vamos ter empatia pelo outro, né? E se Deus é muito mais sabido que a gente, criou esse mundo tão diverso e tão neurodiverso, vamos amá-lo, vamos acolher, vamos respeitar. Com certeza. Fica aí a dica. Meninas, mais uma vez, muito obrigada. E a gente se vê na próxima semana. Muito obrigada pela sua audiência. Até lá.